Graças a Deus, chegamos então ao nosso 39º encontro e chegamos também ao 11º capítulo do Evangelho de João. E João vai nos relatar agora o 7º, último e maior milagre, maior sinal de Jesus. Certamente Jesus fez muita coisa, mas João selecionou 7 sinais, 7 milagres para escrever em seu Evangelho. E esse agora é o último, maior e um dos milagres mais surpreendentes que Jesus fez. O Senhor tinha feito antes alguns sinais, alguns milagres, como por exemplo lá em Caná da Galileia, onde o Senhor fez nascer vinho novo, de onde se menos esperava, onde o Senhor curou um filho de um oficial do rei Herodes, e essa cura foi feita à distância. O Senhor Jesus está lá em Caná da Galileia, o menino doente está lá em Cafarnaum. O oficial do rei já tinha feito de tudo para salvar essa criança, certamente não tinha conseguido, sai de Cafarnaum, vem até a Galileia pedir a misericórdia de Jesus. Jesus atende e o menino é curado à distância. Essa informação é importante para a gente. Tinha também feito a cura de um paralítico no tanque de Betesda, também no dia de sábado, onde o paralítico andou e carregou o leito. Isso foi motivo de muita luta entre ele e os fariseus, judeus da época. Também teve a multiplicação dos pães e dos peixes, sobrenatural, onde o Senhor fartou a multidão, multiplicando pães e peixes. O Senhor andou sobre as águas, acalmou a tempestade. A cura de um cego de nascença num dia de sábado, isso trouxe uma série de revolta dos judeus contra Jesus, ao ponto de pensaram até em apedrejá-lo. Mas agora o Senhor vai fazer a ressurreição de um homem que jazia morto há 4 dias. Somente o Messias prometido, somente o ungido do Senhor, somente o Filho de Deus seria capaz de realizar tais sinais. Esses 7 sinais que João descreve em seu Evangelho são mais do que suficientes para comprovar a divindade, a messianidade de Cristo Jesus. São todos eles muito fortes, que somente o Filho de Deus poderia fazer. Hoje nós vamos pensar um pouquinho na ressurreição de Lázaro. E nesse momento, Jesus vai se declarar como a ressurreição e a vida. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. E já tinha afirmado, eu sou a luz do mundo. E já tinha afirmado, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a fonte de água viva. E agora ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus então está lá nas bandas da Pérea, além do Jordão, refugiado, porque os judeus de Jerusalém pensavam em apedrejá-lo. Vamos ao texto? Versículo 1. Estava enfermo Lázaro, em Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Aí João escreve quem era essa Maria e quem era essa Marta. Ele diz para a gente, essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com um bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha só, elas certamente conheciam o fato de Jesus ter curado um filho de um oficial de Herodes, que estava em Cafarnaum, estando Jesus lá em Caná da Galileia. Então, se Jesus curou o filho de um homem que ele não conhecia, muito mais vai curar Lázaro, porque Lázaro ele ama. Então ele fala, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Na cabeça delas, está resolvido o problema. Ele resolveu o problema do filho do oficial do rei, vai resolver o nosso também, simplesmente à distância, como fez antes. Aí, não acontece do jeito que elas queriam. Não acontece. Interessante que o Senhor Jesus, quando fez a cura do menino, ele fala assim, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Essa frase de Jesus ainda ressoa nos nossos ouvidos hoje, com muita força. Por quê? Porque daqui a pouquinho vai acontecer um sinal e um prodígio que só Deus poderia fazer, que é a ressurreição de um homem 4 dias depois de morto. E se não tiver sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E muita gente hoje em dia estão chegando à igreja querendo ver sinais e prodígios. Se não tiver manifestações de alguma coisa sobrenatural, as pessoas não creem. O culto é uma bênção com alguma coisa assim sobrenatural. Mas se for apenas pregada a palavra de Deus, apenas ensinada a verdade da palavra de Deus, foi mais um culto. Ainda hoje as pessoas querem ver sinais e prodígios. E Jesus falou, se porventura vocês não verem sinais e prodígios, de modo nenhum crereis.
Faz parte do ser humano, né? Muito bem, vamos voltar ao texto. Jesus poderia ter sim curado Lázaro do mesmo modo como curou o filho do oficial, mas Jesus não fez. Por quê? Jesus não conhecia o menino, mas Jesus ama a família do Lázaro. Por que Jesus não curou? Os propósitos de Deus, meu irmão, vão muito além do que imaginamos, vai muito além daquilo que nós entendemos. E os sofrimentos de um cristão certamente redundarão em benefícios muito maiores, em benefícios eternos. A gente não entende às vezes porque a gente não é atendido do modo como nós queríamos. Mas quando nós somos atendidos do modo que Deus quer, certamente os benefícios eternos serão muito maiores. Vamos voltar para o texto? Ao receber a notícia de que Lázaro estava enfermo, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu vou fazer na vida desse Lázaro alguma coisa que vocês vão ver, vão ficar estarrecidos. E eu, Filho de Deus, vou ser glorificado nessa situação. Versículo 5. Ora, amava Jesus a Maria, a sua irmã Marta e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, a informação chegou para ele. Ele ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Pensa comigo. A distância entre o lugar onde ele estava, lá na Pérea, e a aldeia em Betânia, caminhando a pé, gastava-se 1 dia. Então o emissário de Marta e Maria levou 1 dia para chegar onde ele estava. Ele permaneceu lá mais 2. Esses 2 dias ele não saiu de lá. E só depois de passar desses 3 dias é que ele sai lá da Pérea e vem até a Betânia. Então ele gasta mais 1 dia voltando, saindo de Pérea e vindo até a Betânia. No total, 4 dias se passaram entre a hora que os mensageiros saem e a hora que Jesus chega. Versículo 7. Depois disse Jesus aos discípulos: vamos outra vez à Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, voltas lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Quando Jesus fala do dia e da noite, é como se dizendo assim: a hora é agora. Eu preciso fazer as obras agora. Enquanto há dia, todo mundo vai ver. Eu preciso ir lá fazer essa obra. E ele fala assim: nosso amigo Lázaro adormeceu, e eu vou lá despertá-lo. Olha o versículo 12. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está curado, está salvo. Em outras palavras, se ele tinha alguma dor, alguma febre, algum problema, se ele agora está dormindo, é porque a dor passou, a febre passou, ele está bem, está salvo, não precisa mais ir. Jesus, porém, falava a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Não tem nada a ver de sono da alma, não é nada disso não, tá? Estão confundindo aqui a morte com o repouso do sono, o repouso que eu tive essa noite. Então, versículo 14, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, Lázaro está morto. E olha que interessante a informação que Jesus fala: e por vossa causa, por causa de vocês, meus discípulos, Jesus me alegro de que não estivesse lá na hora que ele estava enfermo, para que possais crer. Mas vamos até ele. Então eu falo: eu estou feliz porque eu não estava lá, porque se eu estivesse lá, teria curado. Então eu estou aqui há 4 dias praticamente para chegar da morte dele, e se eu estivesse lá, eu não faria o que eu vou fazer agora, em outras palavras. 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Nós temos a leitura do texto, mas nós não temos a entonação do texto. Ele poderia ter falado assim: então vamos nós para morrer com ele. Ou vamos até lá para morrer com ele. Nós não temos a entonação, mas temos essa informação. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. 4 dias. Olha a importância desse momento aqui. Havia, naquele contexto, naquele momento, uma crença de que o morto poderia voltar à vida até o 3º dia. Eles acreditavam que o espírito ficava rodando o corpo até o 3º dia, antes de, seguir o caminho. Era uma crença que existia naquela época ali, e que alguma entidade divina poderia fazer o espírito voltar para o corpo e ressuscitasse. Porém, eles tinham a certeza que a partir do 4º dia, somente Deus poderia ressuscitá-lo. Essa informação eles tinham.
Como Lázaro foi ressuscitado por Jesus Cristo no quarto dia, após o terceiro dia, no quarto dia, ficava claro que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, que Jesus era o ungido, que Jesus era o Filho de Deus, porque ressuscitou um morto. Depois de 3 dias, no quarto dia, ressuscitou um morto, coisa que só Deus poderia fazer. E isso aí foi testemunhado por muita gente. Nós vamos ver o texto onde Jesus fala que uma multidão estava ali acompanhando isso. Olha o versículo 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Um estádio é uma medida romana de aproximadamente 185 metros. Então, se estavam ali cerca de 15 estádios, então estariam a menos de 3 quilômetros. Ou seja, onde Maria, Marta e Lázaro sepultado estavam, e Jerusalém, onde Jesus tinha sido quase apedrejado, era de menos de 3 quilômetros a distância. E muita gente que estava em Jerusalém realmente conhecia a família de Maria, de Marta e de Lázaro. E naquele momento, os judeus eles tinham um hábito vamos botar assim, de velório, de acompanhar a família enlutada por pelo menos 7 dias. Então as pessoas vinham até a família enlutada e ficavam com ela ali pelo menos uns 7 dias para ajudar a suportar a dor da perda. Versículo 19. Muitos dentre os judeus tinham vindo até Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, ela ficou sabendo que Jesus está vindo aí. Ela saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa, lógico, com seus familiares e amigos. 21. Depois, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Essa afirmação que Marta está fazendo aqui, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão, vai ser a mesma afirmação que Maria vai fazer quando Maria encontrar com Jesus. Ou seja, na cabeça das duas, ecoava o seguinte: se Jesus estivesse aqui, ele teria feito uma cura, meu irmão não teria morrido. E elas estavam ainda um pouquinho ressentidas, é óbvio, porque Jesus poderia ter curado a Lázaro do mesmo jeito que curou o filho do oficial do rei Herodes, à distância. Então, no versículo 22 tem um diálogo aqui. Ela continua: mas também sei que, Marta falando, mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Ela respondeu: que há de ressurgir na ressurreição do último dia, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, agora Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Acredita nisso que eu estou falando? Ela responde: sim, Senhor. Responde ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ela faz essa colocação e volta para encontrar com Marta. Olha só, com Maria, versículo 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: um mestre chegou e te chama. Maria, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se em seu espírito e comoveu-se. Nós temos um problema aqui de tradução. Quando traduziu-se o verbo embriomai, eu vou ler de novo para você, embriomai, esse é o verbo, embriomai. Quando traduziram esse verbo do grego para a nossa língua, traduziu-se como agitou-se em seu espírito. Mas esse verbo, embriomai, é uma informação de indignação, é indignação, expressa um desprazer. Então, esse verbo do grego, quando se colocar na nossa língua, é uma informação de uma indignação, é uma expressão de desprazer. Perguntou Jesus: onde o sepultaram? E eles responderam: vem, Senhor, e vê. O versículo 35 diz assim: e Jesus chorou. Por que João coloca essa informação para a gente aqui? Jesus chorou. Porque naquele momento, naquele contexto, nós tínhamos ali um conflito entre helenização, entre romanismo, onde deuses gregos estavam ali também, onde os deuses romanos estavam ali, e o
pessoal se dividindo. E quando Jesus chora, há um impacto aqui. Por quê? Porque os gregos acreditavam que Deus não chorava. Então, para os gregos, que estavam helenizando ali a cultura toda, Deus não choraria, Deus não chora. Os deístas, que eram um outro modo de pensar, eles acreditavam que Deus fez o mundo e entregou o mundo à sua própria sorte, e Deus era indiferente ao mundo. Deus fez o mundo, entregou o mundo aqui, e Deus fica de longe indiferente. Mas Jesus está chorando. Os panteístas achavam que Deus estava esparramado em tudo. Deus estava na árvore, estava no cachorro, estava em tudo. E era um Deus, que Deus não era impessoal, Deus era geral. Então, não ficava chorando por um problema de uma pessoa só. Tem muita coisa para fazer para ficar chorando por causa de uma pessoa só. Os estoicos já acreditavam no Deus punitivo, que é um Deus carrancudo, um Deus que castiga, um Deus que está o tempo todo ali procurando você para ver o que você está fazendo de errado para te castigar. Já os epicureus acreditavam no Deus bonachão. Deus bonachão, tranquilo, sou Deus, vocês fiquem tranquilos, eu amo todo mundo indiscriminadamente. Então, é um Deus tipo bonachão. Mas nós estamos vendo aqui agora Jesus, que acabou de dizer que eu sou a ressurreição e a vida, que nós sabemos que ele fala aí, o Pai somos um, nós vemos Jesus chorando. Como assim Jesus chorou? Jesus, que é Deus, ele tem sim sentimentos por nós. Jesus tem sim sentimento por nós. Ele se alegra quando vê a nossa face voltada para ele. E ele se entristece quando nós o viramos as costas. Esse é o Jesus, é o Emanuel, é o Deus conosco. É um Deus que se alegra quando vê o seu servo se inclinando a ele e vê também com tristeza quando as pessoas são indiferentes a ele, à palavra dele, ao Espírito Santo. João escreveu: Jesus chorou para comprovar o amor de Deus por nós. Olha só o versículo 36. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Vede quanto o amava. Mas 37. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Lembra da informação que eu passei para vocês? Ele tem poder. Ele é poderoso. Por que ele não socorreu? Jesus, agitando-se novamente em seu espírito, ou seja, o mesmo verbo, embriomai, o mesmo verbo, indignação, tá? Agora encaminhou-se para o túmulo, e esse era uma gruta em cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Eu acho que você já viu dezenas de mensagens onde o pregador falava assim: o que você pode fazer, Deus não faz. Deus pode curar o Lázaro, mas você pode tirar a pedra. Tenho certeza que você já ouviu N pregações com esse mesmo tema. Disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque está aí há 4 dias. Em outras palavras, eu sou humana, eu sou uma mulher judia, eu tenho conhecimento das tradições, e nas tradições eu sei que depois de 4 dias não tem mais jeito. Se Deus não curou, não salvou, agora não tem mais jeito, está apodrecendo, está fedendo. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Eu falei para você que se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Então vocês vão ver a glória de Deus agora. Eu tenho um morto aqui há 4 dias. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Em outras palavras. 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Nesse momento aqui, eu tenho certeza que você já ouviu uma N pregações, onde o pregador dizia assim: enquanto as pessoas olhavam para dentro do túmulo, o Senhor olhava para o céu. Tenho certeza. Mas olha só, a verdade é que o Senhor faz uma oração: Pai, graças te dou porque me ouviste. Agora olha que informação interessante, o versículo 42. Aliás, Jesus falando: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Lembra lá na cura do menino, quando Jesus fala assim: se vocês não virem sinais e prodígios, vocês não crerão, vocês não creram. Agora que o Senhor fala aqui: eu sei que o Senhor me ouve, mas falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Eles vão, essa multidão aqui vai ver agora algo sobrenatural acontecendo, e é para que eles creiam que o Senhor me enviou. Olha o versículo 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolvido num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. O relato continua.
a nota continua. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar a Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então, uma informação importante, muitos que viram agora creram. Nós somos testemunhas oculares da história. Nós estávamos aqui com Marta e Maria chorando a morte e o sepultamento de Lázaro. Já fazem 4 dias. Nós sabemos que depois de 4 dias só Deus pode ressuscitar um morto. Chegou Jesus e o ressuscitou. Muitos creram. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Aí saem correndo e correm lá no templo para falar para os fariseus. Fariseus, olha só, o Jesus, o Nazareno, o Galileu, aquele que se diz, o Filho de Deus, está aqui e acabou de ressuscitar o Lázaro, aquele que morreu há 4 dias atrás. Olha só o versículo 47. Então os principais sacerdotes fariseus convocaram o Sinédrio, chamam o Sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Eles pensaram em apedrejar Jesus, alguns momentos atrás, porque Jesus tinha curado um cego de nascença. E imagina agora que uma multidão viu Jesus ressuscitar um morto que jazia enterrado há mais de 4 dias. Para pensar a situação deles agora. Nós pensamos em apedrejar porque ele curou um cego de nascença no sábado. Mas agora, ele volta aqui do nosso lado, a menos de 3 quilômetros aqui da gente, e ressuscita uma pessoa que está morta há mais de 4 dias. Olha o que acontece no versículo 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Olha agora como é que está a situação. Está ficando trágico para eles, porque os romanos estavam ali. E os romanos, eles prezavam uma coisa chamada Pax Romana. Os romanos queriam manter a paz de qualquer jeito dentro do seu império, dentro dos seus territórios. E, de repente, aquele Jesus que está fazendo esse burburinho, que está dividindo a opinião das pessoas aqui, pode estar trazendo para a gente um problema sério com relação aos romanos. Esse burburinho todo que está acontecendo aqui pode levar os romanos a se levantarem contra nós. E se eles se levantarem, vão tomar tudo que nós temos aqui. Precisamos pôr um ponto final nessa história. Precisamos acabar com isso, antes que os romanos venham e façam alguma coisa. Olha o versículo 49. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote daquele tempo, advertiu, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vós mesmo, nem considerais que vós mesmo convém que morra um só homem pelo povo e que não venha aparecer toda a nação. Em outras palavras, o sumo sacerdote levanta e fala: nós precisamos matar um para salvar todos. Nós precisamos matar esse homem para que os romanos não matem a todos nós. Vamos matar Jesus para que os romanos não nos matem, para garantir a Pax Romana. Eles podem pensar que nós não estamos mantendo, não estamos ajudando, não estamos contribuindo, ele vem aqui e mata todo mundo. Aí João acrescenta, versículo 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo. Caifás não disse isso de si mesmo. Mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo, em um só corpo, os filhos de Deus que andam dispersos. Olha que interessante que João está falando aqui, que o Caifás, o sumo sacerdote, estava profetizando que Jesus tinha que morrer. Mas ele morre não por uma nação, mas ele morre para juntar, para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus. Olha que interessante, Jesus morreu por todos os povos, tribos, raças e nações. E o sumo sacerdote falando assim, temos que matar esse Jesus para salvar os judeus dos romanos. E Jesus, sim, vai morrer, mas para todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Essa é a verdade. 53. Desde aquele dia resolveram então matá-lo. Agora o Sinédrio, que é a junção dos fariseus com os saduceus, com os anciãos, com os escribas, chegaram a um consenso. Temos que matar esse cara. Temos que matar esse homem. 55. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Aí Jesus teve que, mais uma vez, se retirar para um lugar mais distante, mais deserto ainda, e ali ele estava com os seus discípulos. Mas estava próximo à Páscoa dos judeus, versículo 53, a Páscoa estava chegando, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Então eles vão celebrar a Páscoa era uma festa
nacional, todos os homens que tivessem condições de deslocar teriam que ir até o templo e lá celebrariam a Páscoa, que era uma das principais festas dos judeus. E olha o que aconteceu no versículo 56. E lá procuravam Jesus. Os homens começam a chegar para se preparar para a Páscoa e lá começa a procurar Jesus. Cadê o Nazareno? Cadê o Galileu? Cadê aquele que deu vista aos cegos? Cadê aquele que curou o paralítico do tanque de Betesda? Cadê aquele que ressuscitou Lázaro? Eu quero conhecer. Então procuravam Jesus e estando eles no templo, as pessoas procurando no templo, diziam um ao outro, o que vos parece? Não virá ele à festa? Olha, Jesus já vinha a todas as festas Jesus estava aqui. Não virá porventura agora na festa da Páscoa, que é a principal festa judaica, a mais importante? 57, último versículo, vamos ler agora. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Aí nós temos aqui informação de que os principais sacerdotes, os fariseus, os saduceus, o sinédrio em si, já tinha dado uma ordem, se alguém descobrir, souber aonde ele está, me avise, porque nós vamos prendê-lo. Vamos prender esse Jesus. Daqui a pouco, mais para frente um pouquinho, na Páscoa, quando começa a Páscoa, Jesus entra de modo triunfal. De modo triunfal, não é escondido, não é sorrateiro, é de modo triunfal, porque ele é o Cordeiro Pascal, que veio para ser imolado, para que todos nós tenhamos vida eterna, vida e abundância. Próximo encontro a gente continua desse ponto em diante. Fiquemos todos na paz de Deus e até lá.